Ontem a gente viu aquela reação da Bolsa que se encaminhava para um patamar negativo, a gente estava na casa dos 112 mil pontos e aí, de uma hora para outra, depois de um aceno ali, uma carta pacificadora costurada pelo ex-presidente Michel Temer com o presidente Jair Bolsonaro, também com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o mercado respirou, as incertezas aparentemente começaram a desanuviar e a nossa bolsa fechou em alta de 1,7% ali. Queria saber como que você viu todo esse movimento ali em praticamente 15, 20 minutos no fim do pregão de ontem. Felipe, é engraçado, tá? Eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? Não esse evento, mas esse tipo de comportamento nos mercados eu já vi acontecer inúmeras vezes. Ontem, o que a gente conversava? Poxa, lá fora, tudo mapeado, o mercado lá fora melhorando, poxa, a gente olha aqui várias informações positivas, né? Questão de Europa, com os estímulos monetários continuando, aquela injeção de 80 bi, questões da China, né? Se nós olharmos as pressões em cima das empresas lá estão diminuindo, auxílio-desemprego no menor nível desde a pandemia, enfim, né? Biden e Xi Jinping conversando, petróleo subindo muito bem, faltava aqui era aliviar tensões políticas. E o que nós tivemos ontem? Uma mensagem de alívio de tensões políticas. O que o mercado estava vocal desde a semana passada em cima do quê? Tensões políticas. Então o que a gente tem que fazer quando a gente vai analisar a Bolsa, por isso que é importante, né, olhar dados, olhar números e utilizar os gráficos como, não como aquela análise técnica mais simplista, né, mas utilizar o gráfico para poder olhar a história do mercado e o comportamento dos participantes do mercado dentro do tempo, como é que eles estão reagindo a todos esses acontecimentos que se tem. E conseguir enxergar, identificar regiões onde faz sentido o investidor ele se manter mais focado. E que eu venho conversando com todos vocês aqui no pre-market, né? Poxa, eu sou analista, sou investidor, e estou há muitos anos no mercado e venho construindo uma narrativa dia após dia com vocês. Que número que nós falávamos? Falávamos no número dos 112 mil pontos, né? Que seria o pior cenário. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, olhei para cima para compartilhar aqui a tela. Os 112 mil pontos, que seria o nosso pior cenário aqui. Provavelmente nós teríamos uma reação do mercado. O que nós conversamos ontem também, Felipe? Que nós tínhamos tido um aumento na volatilidade. Né? Nós tínhamos tido um aumento na volatilidade do mercado, então os movimentos não seriam pequenos. A gente teria um movimento muito intenso, né, nessa região e tivemos uma resposta, né, muito intensa nesta região. Eu acho que a mínima do nosso Ibovespa ontem, 112.435. Eu falava entre 112.500 e 112.200. Tá? Só pegar a nossa gravação do pre-market de ontem que a gente vai ouvir exatamente o que eu vinha falando para vocês. E, querendo ou não, Felipe, a gente vem num processo de correção desde o início do ano. Então, foi muito bom o que aconteceu de resposta do mercado ontem e não foi surpreendente. Tá? A gente já viveu situações como essa, se nós olharmos para o passado, aqui no dia 18 de maio de 2020. Nós tivemos uma situação como essa aqui no dia 13 de novembro de 2020. Entre várias outras situações como essa que a gente teve já no passado, onde as pessoas estavam aqui sofrendo, né? E aí de repente surge um evento que traz um alívio e gera um fluxo de compra muito intenso. Né? Mais uma vez, eu acho que o indicador, né, de análise baseado em cima do que é comentado nas redes sociais, né, é bem interessante, porque onde as pessoas começam a falar sobre investimento em dólar, quando o mercado ele de fato fica pesado. Onde é que eles esquecem de falar dos investimentos de dólar quando o mercado está leve? O que se fala quando o mercado está leve? Se fala do como é importante diversificar e investir na bolsa. O que se fala quando o mercado está pesado? Exatamente ao contrário. Então, essas narrativas que trazem o foco do grande público, da grande massa, para o investidor, para o trader, ela não é muito positiva e a gente tem que aprender o que é a utilizar dos dados conseguir traçar as suas estratégias. Por isso que tem que ser muito bem tangível, muito bem objetivo o processo de tomada de decisão.
Eu estou gostando pra caramba do que está acontecendo aqui, tá? Estou gostando demais de nós já termos tido essa reação aqui entre os dias 19 de agosto e o dia 25 de agosto, tá? Então nós tínhamos tido essa primeira reação. E eu continuo, Felipe, imaginando, né? Bom, agora nós provavelmente vamos voltar ali para aquela região dos 120 mil pontos, tá? Mas eu continuo aqui com um cenário com uma possibilidade, tá, de um mercado poder entrar em tendência. O que precisa acontecer? Cair a volatilidade, tá? Nós precisamos, primeiro, né, abandonar esses níveis de mínimas e aí depois cair a volatilidade. Para o dia de hoje, né, para essa sexta-feira, o que eu estou olhando aqui para essa sexta-feira? Opa, deixa eu trocar aqui de aba. O que eu estava olhando aqui para essa sexta-feira é exatamente aqui, ó. Nós ontem estava esperando que pudéssemos ter uma reação até 117,250, tá? A minha base de estudo era exatamente este movimento que nós tivemos aqui entre o dia 8 de setembro a 1h35 da tarde até o dia 9 de setembro às 12h40, tá? Então estava pegando esse comportamento do mercado. Notem como o mercado ele foi aliviando a intensidade da queda, ok? Minha percepção, né, de que um fundo poderia se dar, ainda mais que nós estávamos nessa região dos 112.200 pontos, foi este movimento aqui entre as 12h40, né, do dia 9 e a 1h30 do dia 9 também. Depois o mercado volta a tentar fazer mínimas, né? E aí se a gente for analisar, Felipe, alguns indicadores, tá? Se nós formos olhar aqui o comportamento do mercado, olha como nós estávamos aqui com uma volatilidade muito baixa aqui no mercado, tá? Se eu for olhar aqui também esse meu indicador, aqui eu já tinha, olha como eu tinha aqui muita divergência, o mercado fazendo novos fundos e anotando mais novos fundos em cima dos meus indicadores. Então mostrava que tinha uma chance de fundo muito grande. Obviamente, né, dentro de fechamento de muitas coisas, se teve aqui, né, uma mudança muito rápida, muito forte de fluxo. Muita gente, eu acredito que esse movimento nem tenha sido por compras no sentido, entra comprando que as coisas melhoraram muito, mas muito do tira a pressão de proteção que se tinha do mercado, né? O mercado montou muita proteção em função de todo o cenário, e aí para desmontar a proteção tu faz fluxo comprador, tá? Então eu acredito que esse primeiro movimento nem tenha sido o mercado indo às compras, mas sim tira a pressão vendedora, tira a pressão de proteção do mercado, e isso também é um fluxo, né, de compra, porque tu tem que zerar as posições vendedoras, as posições de proteção. Então acredito, né, minha experiência me mostra que esse movimento tende a muito mais ter sido feito por isso do que pela narrativa de que o mercado entrou comprando a torto e direito, né? Então, para hoje, o que eu estou enxergando eram dois níveis. O primeiro era vir aqui para 118,250. Esses níveis eles são marcados em cima dessa base de dados que eu estou analisando aqui, tá? Então, esses níveis eles estão aqui em função dessa base de dados. Então, a projeção da alta de ontem era em cima dessa projeção aqui, usando essa base de informação. E o cenário muito positivo para hoje, eu vejo o mercado podendo chegar muito próximo aos 120 mil pontos. Tá? Esse movimento ele tende a se intensificar logo após a nossa abertura, então após as 10 horas da manhã, é que eu imagino que esse movimento tende a se intensificar e, quem sabe, correr lá para cima. Tá bom? Em questões de correção, acho que a gente vai ter um dia hoje mais leve, tá? Mas se eu fosse analisar dentro do contexto agora, dentro dessa fotografia, cliquei errado aqui. Algum ambiente de correção seria, retornar, tá? Retornar aqui o nosso índice para esse patamar aqui de, deixa eu marcar aqui direitinho, 116.200 pontos, né? 116.150 pontos, tá? Então, esse seria o meu cenário muito negativo para o dia de hoje, e o meu cenário positivo é nós caminharmos lá para 120 mil pontos.